Hoje a gente vai conversar um segundo capítulo dessa conversa nossa sobre a integração da nossa fé e do nosso trabalho. E o texto que nós vamos ler está localizado lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Livro da Gênesis 3, 1. Todos encontraram? Gênesis 3, 1. Acompanhe comigo aí. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, vamos ler todos juntos? Onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu trabalho, o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi retirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Vamos orar todos juntos? Jesus, nós abrimos a nossa Bíblia, nós nos movemos para cá, para esse encontro comunitário em torno da Tua Palavra. Mas, Jesus, nós sabemos que nesse momento só o Teu Espírito pode aplicar, iluminar essa palavra aos olhos do nosso coração.
Espírito Santo de Deus, trabalha agora na nossa mente, trazendo insights preciosos sobre o nosso trabalho. Traz no nosso coração alívio, consolo e sentido. E que tudo o que somos seja envolvido pelo trabalho do Senhor em nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Nós sabemos agora, Espírito Santo de Deus, que exatamente agora o Senhor está trabalhando em nós, restaurando a imagem e semelhança, a semelhança do Filho de Deus em nós. Trabalha no nosso coração por meio da Tua Palavra. Nós oramos assim, sabendo que o Senhor está aqui, sabendo que o Senhor está aqui falando conosco. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passa o domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata, vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro tenta pensar. Vai renovar seu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passa o domingo sozinho, segunda-feira a desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência. No fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, ó irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar para botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Esses são trechos da música Vai Trabalhar Vagabundo, de Chico Buarque, do álbum Meus Caros Amigos, de 1976. E Buarque, que é conhecedor da vida comum dos homens, do reino dos homens, retrata aqui nessa canção essa passagem da alegria do trabalho no início para o desespero e morte no final, para o vazio, para a previdência, para o corpo que cede diante do tempo, para o trabalho que nos gasta, que nos enforca, que nos leva de fato algumas vezes até quase a caducar mesmo, a perder toda e qualquer tipo de paciência e a perder a esperança. A música de Chico Buarque parece bem, digamos assim, pessimista, embora seja um samba bem animado, mas ela faz coro com a realidade, não é verdade? O nosso trabalho ele é um lugar de contentamento e de alegria, mas muitas vezes o nosso trabalho se torna também um cenário de muito sofrimento, de muita angústia, de muito vazio, de muita falta de realização, de muita falta de sentido. Quando a gente conversou na semana passada falando sobre o trabalho na perspectiva de Gênesis 1 e 2, a gente fala, caramba, o trabalho é uma bênção de Deus. No trabalho eu encontro a mim mesmo, no trabalho eu faço a criação florescer, no trabalho eu sirvo as pessoas e sirvo a Deus, e parece que é tudo lindo. Mas quando a gente confere essas ideias com a nossa agenda semanal e com a rotina do nosso trabalho, a gente fala, mas o que deu errado? Será que eu não estou trabalhando direito? Será que eu estou em pecado? Porque no meu trabalho eu tenho um chefe insuportável, eu trabalho dentro de um conflito enorme dentro da equipe, eu não atinjo as metas, eu sou cobrado, eu tenho dor de estômago, durmo mal, eu volto para casa me sentindo completamente inútil e vazio. O que aconteceu com aquela imagem do trabalho de Gênesis 1 e 2? A resposta está ali, bem ao lado, em Gênesis 3. Por quê? Porque o trabalho ele é mostrado em Gênesis 1 e 2 numa perspectiva, pode ir caminhando, numa perspectiva, mais um. Ele é mostrado dentro dessa perspectiva da perfeição da criação.
Gênesis de 1 a 11, a gente tem esses eventos de ordem universal, que, como a gente disse na semana passada, eles são o fundamento de toda a teologia cristã. A gente precisa frequentemente voltar a Gênesis 1 e 2 para lembrar que nós somos seres criados por Deus, mas nós precisamos também voltar a Gênesis 3 para dizer por que a criação não é mais como foi. O que deu errado? Nancy Pearcey diz assim, quando nós nos voltamos para Gênesis, nós fazemos algumas perguntas, do tipo, de onde tudo veio? Como tudo aconteceu? Por que nós estamos aqui? Gênesis 1 e 2 respondem essas primeiras perguntas existenciais, digamos assim. Mas quando nós olhamos para o mal no mundo, para o sofrimento, para a dor e para a imperfeição, quando nós olhamos para a nossa própria vida, crivada de tantas dificuldades, nós fazemos aquela pergunta, mas o que deu errado? Por que tanto mal no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que tanto desajuste? Por que tanta miséria? Por que tanta injustiça? Por que tantas coisas fora do lugar? E a resposta de uma cosmovisão cristã está em Gênesis 3, ou seja, a queda. Nós fomos criados, havia um projeto original, mas esse projeto original ele foi abortado, ele foi deixado de lado. Nós nos divorciamos disso para experimentar uma outra coisa. Agora, o que nós vamos entender aqui em Gênesis 3 é como o trabalho ele está profundamente desconectado do seu primeiro contexto. Quando a gente lê Gênesis 1 e 2, no capítulo 2 especificamente, o narrador nos diz que Deus plantou um jardim, chamado Jardim do Éden, e colocou o homem lá para que o homem pudesse trabalhar, cultivar o solo. Éden vem de uma raiz hebraica antiga, cujo significado quer dizer prazer. É bem adequado esse nome para esse jardim, porque ali o homem tinha plena comunhão com Deus, tinha as árvores frutíferas que davam generosamente tudo o que ele precisava para sobreviver, tinha rios que fluíam por ali, ele tinha a companheira da sua esposa, tudo estava no lugar. Ou seja, de fato, se a gente pudesse dar uma palavra para esse quadro, essa palavra é prazer. Só que nesse contexto de prazer, volta, por favor, Tana, volta. Deus dá ao homem um único comando, em Gênesis 2,17. O texto diz assim, Deus plantou no meio do jardim, bem no meio do jardim, duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus diz assim, da árvore do bem e do mal, você não coma dela. Coma de todas as árvores do jardim, mas não coma dessa árvore, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Se você der uma olhada no hebraico, você vai ver Deus dizendo assim, você morrendo morrerá. As duas, ele usa o verbo morrer duas vezes para dizer do tipo, cara, você vai morrer mesmo. Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu não estou brincando. Agora, veja bem, a gente faz nesse ponto aquela célebre pergunta, né? Por que essa bendita árvore no meio do jardim, não é mesmo? Por que é que Deus colocou esse trem lá? Por que fazer isso? Que coisa desnecessária, que bobagem. A grande questão é que a árvore, ela tem, segundo a ampla e sólida teologia reformada, Herman Bavinck e outros teólogos que meditaram nesse ponto, eles dizem que a árvore é um símbolo e uma porta. Por que um símbolo? Porque a árvore simboliza que Deus é o único conhecedor do quê? Do bem e do mal. Ele, como Criador, é conhecedor do bem e do mal. E a criatura, não. É um símbolo digamos assim, do lugar único de Deus na criação como Criador, como detentor de todo o saber, como detentor de todo o poder. É um símbolo da exclusividade de Deus. Ao mesmo tempo, o fruto é uma porta. Por quê? Adão foi criado livre, com liberdade no sentido de amar a Deus ou no sentido de não amar a Deus. Para que Adão fosse um ser livre, Deus o criou com a opção de ficar numa relação com o Criador e de não ficar dentro dessa relação, pois só assim o amor de Adão seria Adão. Seria o quê? Amor. Eu sempre, quando eu estou explicando isso na sala dos catecúmenos, eu digo assim, se eu chego para Isabela e pergunto assim, Isabela, você quer casar comigo? E coloco uma arma na cabeça dela,
ela acaba que virtualmente ela tem uma resposta só para dar. Qual? Sim. Tudo bem. Aí eu pergunto para ela com a arma na cabeça. Sabe, você quer casar comigo? Ela diz o quê? Sim. Só que esse sim dela é amor? Não. Porque ela não teve o quê? Escolha. O amor, ele tem de ser uma escolha. Ele tem de ser construído na liberdade. Então, Deus, entre aspas, colocou a árvore no jardim porque tinha de haver uma maneira de que Adão não amasse a Deus, para que o seu amor fosse de fato amor. A Confissão de Fé de Westminster, quando ela está falando sobre isto, quando ela está falando sobre a queda, ela fala assim, os nossos primeiros pais foram criados numa condição mutável. O que isso quer dizer no contexto lá dos reformadores do século XVI? O homem foi criado santo, justo e íntegro, mas com a capacidade de escolher uma vida que não era nem justa, nem santa, nem íntegra. O homem foi criado para ter um relacionamento pessoal com Deus, mas foi criado com a capacidade de rejeitar a Deus e não querer um relacionamento pessoal com Ele. Ele foi criado de maneira mutável. Agora veja bem, o que acontece em Gênesis 3? Tentação seguida de rebeldia. A narrativa aqui é colocada de uma maneira muito simples. A serpente, que depois lá em Gênesis nós vamos descobrir que é o tentador, o diabo, ela começa a entabular conversa com Eva e muito rapidamente Eva toma do fruto, o come, dá ao seu marido, ele come e então o que a gente tem são os resultados dessa queda. Que é o seguinte: a desconexão da relação entre criador e criatura. Ou seja, o homem foi criado para um relacionamento pessoal, íntimo, pleno, perfeito com Deus, mas esse relacionamento ele foi desconectado. Por quê? Porque o homem escolheu sair da relação. O homem escolheu ir embora, digamos assim, usando as mesmas imagens que Jesus usa na parábola do filho pródigo. E os resultados são aqueles que nós estamos vendo ali. Vamos ler o primeiro, todos juntos? Medo e vergonha. Todo dia Deus ia lá no jardim para bater um lero com o homem, mas no dia que o homem se rebelou contra o Criador, a presença de Deus não inspirava mais amor e afeto, inspirava agora medo e vergonha. O símbolo do homem e da mulher escondido atrás dos arbustos. E por fim, a voz do Criador buscando o homem. Aonde está? Lógico que essa pergunta não é uma pergunta geográfica, porque, obviamente, Deus, que sabe todas as coisas, sabia onde o homem estava. Mas a pergunta de Deus era, por que você fez isso? Por que você foi embora? Por que você meteu o pé? Por que você saiu da relação? Por que você se divorciou de mim? Por que você me abandonou? E essa pergunta retórica de Deus, ela ecoa ao longo da Bíblia. Deus vai dizer depois para o povo de Israel, vocês quando eram um menino, vocês me amavam, e eu tirei vocês do Egito, mas agora vocês se esqueceram de mim, porque vocês foram embora. Essas imagens tão dramáticas mostram esse relacionamento desconectado. Porque o homem se desconectou de Deus, então a dádiva do trabalho também foi desconectada do seu primeiro contexto, do seu propósito original. O trabalho foi desconectado da pessoa de Deus. O homem, quando foi criado, ele foi criado sabendo que o seu trabalho era para a glória de Deus. Era para glorificar a Deus. Era para que ele pudesse colocar o seu pleno potencial, o potencial que Deus lhe deu. Era para exercitar os talentos e dons que Deus deu a ele. Só que quando o homem se desconecta de Deus, o trabalho perde o seu público-alvo original. Ele já não é mais um trabalho para a glória de Deus. Se você ler Gênesis 11, os homens eles usam o seu trabalho, a sua inteligência para construir uma torre que chegue até o céu, num ato de rebeldia contra Deus. Ou seja, o trabalho já não é mais para a glória de Deus. O trabalho tampouco é para servir o próximo. O trabalho ele passa a ser uma mera caricatura desfigurada do que ele foi criado para ser no princípio. Agora, o que isso impacta? Impacta no fato de que quando nós perguntamos, o que deu errado, a Bíblia tem uma resposta para dar. Tem uma história muito interessante do Chesterton, que é o seguinte. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial e todas aquelas atrocidades foram acontecendo,
um jornal, um tabloide inglês, lançou uma capa dizendo assim, o que está errado no mundo? Do tipo, cara, por que essas coisas acontecem? Guerra mundial, tanta gente morrendo, os nossos jovens indo para a guerra. Aí o Chesterton escreveu uma carta de uma folha com a seguinte resposta, o que está errado no mundo? Ele escreveu assim, eu estou, ponto, assinado Gilbert Chesterton. Porque numa cosmovisão cristã, o homem é responsável pela queda dele e da criação. Numa cosmovisão cristã, a escolha dos nossos primeiros pais, ela é o motivo do mundo estar o caos que está. Por isso que o Abraham Kuyper, ele diz assim, a história de Gênesis não é a história de alguém estranho. Adão não é ninguém estranho, não é ninguém diferente. Adão somos eu e somos você. Eva somos eu e somos você. Porque as mesmas escolhas de Adão são as nossas escolhas. Todo dia nós confirmamos pela nossa vivência diária que nós somos filhos de Adão. Nós somos filhas de Eva, como diria o C.S. Lewis. Agora veja bem, a queda arrancou o trabalho do seu plano original. E o primeiro lugar que eu quero mostrar o que mudou são essas mudanças internas. Segue comigo, Tainá. Na questão das motivações. Ao invés de amar a Deus com o trabalho, o homem passou a realizar o seu trabalho como um ato de autonomia, de glorificar a si mesmo, como a gente vê em Babel. Ao invés de amar o outro, a motivação do trabalho passou a ser demonstrar que nós somos superiores ao outro. Ao invés de usar nossos dons e talentos, ao invés de sermos motivados para colocar os dons e talentos em exercício que Deus nos deu, o trabalho na nossa geração ele é pensado em termos do que dá dinheiro, do que fornece poder. Ao invés de fazer florescer a criação, explorar a criação. Veja bem, o coração humano que era motivado para a glória de Deus passou a ser autocentrado. E as motivações puras que Adão tinha passaram a ser corrompidas. Como é que isso muda na questão do propósito? Antes o propósito, o alvo final do trabalho, era glorificar a Deus. Depois da queda passa a ser glorificar a si mesmo. Ao invés de servir o outro, encontrar uma maneira de ser servido. Ao invés da excelência, uma política de menos esforço. Ao invés de trabalhar como um instrumento de ter uma vida justa, o trabalho passa a ser uma ferramenta para se alcançar riqueza e fama. A grande questão é que essas mudanças internas no coração do homem, da maneira como ele vê o seu trabalho, da maneira como ele encara o seu trabalho, acabaram trazendo um impacto real na maneira como o trabalho é feito. E então, o Gilbert Traeger, ele vai dizer o seguinte, nós oscilamos entre a indolência e a idolatria. O que é a indolência? Porque o homem ele não sabe que todo o trabalho que ele faz, seja varrer um pátio, a dirigir uma empresa, porque ele não sabe que é para a glória de Deus, ele trata o seu trabalho como uma coisa menor. Então ele é indolente com o seu trabalho. Ele não faz aquilo com excelência, com amor e o melhor que ele pode. Ou porque ele não sabe que Deus é o criador dele, ele coloca o trabalho no lugar de Deus e transforma o trabalho num ídolo. O seu trabalho passa a ser aquilo que lhe traz sentido para viver, realização pessoal, valor próprio. Ele se sente valoroso porque ele é bom no seu trabalho. Mas se ele perde o seu trabalho, se ele perde o seu posto, se ele perde o seu cargo, se a firma vai à falência, ele experimenta o fracasso, ele cai ao mesmo tempo numa derrota financeira e numa fossa emocional. Porque a sua autoimagem, a construção dele próprio, estava calcado no ídolo do trabalho. Na verdade, a gente pode ver como é que essas duas tendências, elas operam no dia a dia. Então vamos conversar um pouco para a gente finalizar esse primeiro aspecto aqui. A idolatria do trabalho, a idolatria, o trabalho e o resto. Pergunta. Quando a gente conversou sobre idolatria um mês atrás, a gente viu que a idolatria ela se manifesta de uma maneira palpável e real na nossa vida. E a idolatria do trabalho ela não é diferente. Como que a gente sabe que o trabalho ele passou a ser mais do que trabalho para mim e para você? Quando o trabalho ocupa um lugar tão grande na vida, tão grande,
que ele espreme as coisas na marginalidade da vida. Sobra pouco tempo para cuidar de si mesmo, para se relacionar com as pessoas, para criar os filhos, para amar o cônjuge. E nesse sentido, a vida fica configurada assim: o trabalho, uma área grande, enorme, e o resto. Porque literalmente as outras áreas da vida vão se tornando pequenos espaços muito vazios de sentido e de significado. E aí o que acontece? Acontece uma construção do valor próprio e da identidade no trabalho. E isso é uma coisa muito séria. Muitas pessoas, quando você começa uma conversa, né, você fala assim, cara, me fala aí sobre você. Isso acontece no gabinete assim muito. A primeira coisa que a pessoa fala assim, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, eu sou isso na minha empresa e tal. Mas eu falo assim, não, mas eu não quero saber de nada do seu trabalho. Me fala sobre quem você é, fora o seu trabalho. Meu irmão, tem vezes que vem um silêncio, uma coisa que embaraçosa. Porque a pessoa não teve tempo para pensar nisso. Quem ele é, fora o que ele faz. Fora o que você produz, fora a sua atividade produtiva, quem você é como pessoa, do que você gosta, quais são os seus hobbies, qual é a sua cor preferida, qual é a sua comida preferida, o que te compõe como pessoa. Quando o trabalho ele ocupa um lugar idólatra na nossa vida, a gente constrói a nossa identidade a partir do nosso trabalho. Isso é perigoso porque a aposentadoria vem para todo mundo. E quem nunca ouviu falar que uma pessoa se aposentou hoje e morreu amanhã? De depressão, suicídio. Porque, de alguma maneira, quando o trabalho morreu, ela morreu. A outra questão é que o fracasso se torna uma palavra extremamente incômoda. A vida é feita de vitórias e de derrotas. A vida é assim, todo mundo perde. Nem sempre a gente rende igual. Alguns dias são dias de vitória, a gente vai para a empresa, a gente volta, a gente deu o melhor. Alguns dias o trabalho não flui, a gente está mal emocionalmente, a gente trava, o trabalho não fica completo. O problema é que para aquele que entende que a sua identidade está construída sobre o seu trabalho, o fracasso despedaça ele emocionalmente. O fracasso se torna um fardo incrivelmente pesado e duro. E aí a gente tem visto essa enormidade de síndromes relacionadas ao trabalho que tem surgido. Burnout e uma série de outras coisas, né? O burnout talvez sendo a mais séria delas. O que é o burnout? É quando a pessoa se torna um pavio queimado. É quando o fracasso insistente no trabalho lança ela num quadro depressivo que tem origem no seu sentimento de inutilidade no trabalho. Por outro lado, a indolência faz com que o cristão seja um instrumento de mau testemunho. Quem nunca ouviu assim, eu chamei um cara crente para fazer um serviço na minha casa, alguma coisa lá, e o trabalho ficou horrível, eu nunca chamaria de novo. Nós todos já ouvimos narrativas assim. Quando a indolência toma conta da nossa vida, nós não só damos um mau testemunho, como nós jogamos boa parte dos talentos que Deus nos deu fora. Eu quero encerrar essa primeira parte, para a gente poder ir para o final, dizendo o seguinte. Quando a gente falou sobre trabalho numa cosmovisão cristã lá na sala, a gente contou do mito de Sísifo, que é um mito grego antigo. O mito de Sísifo é um mito que, fazendo uma longa história se tornar curta, ele é um cara que era muito esperto, muito engenhoso, e ele tentou passar a perna nos deuses. E aí os deuses impuseram sobre ele um trabalho. Que trabalho? Ele rola uma bola de uma bola de pedra enorme de morro acima, um grande morro. Quando ele está quase chegando no alto, no final do dia, ele perde as forças, a bola de pedra passa por cima dele e volta de novo lá no início do morro, e no início do dia ele retoma toda aquela tarefa inútil de novo. É um mito muito parecido com o mito do Titã Prometeu, em que ele tem o seu fígado destroçado, no outro dia ele se recompõe e de novo ele é destroçado. Mas o mito de Sísifo, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre Sísifo como sendo alguém que vê o seu trabalho como algo semelhante a enxugar gelo. O que é enxugar gelo, irmãos? O que é essa gíria que a gente usa? É fazer um trabalho que é completamente o quê? Inútil. Ele rola a pedra, as suas forças acabam
ele está completamente exausto no final do dia e o resultado do seu trabalho é o quê? É que a pedra volta para o mesmo lugar. Não é assim que a gente se sente no final de alguns dias de trabalho? A gente se afadigou, a gente fez força, a gente se aplicou, a gente chega tarde em casa, massacrado pelo chefe, pelo trânsito, por uma série de coisas. E a gente chega em casa, ao invés de sentir o coração cheio de sentido, a gente se sente completamente inútil. A gente se sente enxugando gelo, a gente sente que o nosso trabalho não colabora para nada no mundo, não muda uma palha do caos que está o mundo. A gente fala, cara, qual é o sentido do meu trabalho? Quando o trabalho se torna assim, eu tenho um consolo, eu me agarro ao fato de que o meu trabalho paga as minhas contas. Mas viver assim também é uma forma muito vil de sofrimento. Por quê? Porque eu falo assim, caramba, então eu me tornei um tipo de um mercenário. Eu trabalho por dinheiro. E isso nos coloca em xeque com a nossa consciência de cristã de que nós trabalhamos para a glória de Deus. A grande questão é que o trabalho pode sim e se torna sim um lugar de muito conflito. Conflito conosco mesmos, conflito com o mundo, porque nós estamos trabalhando no exílio. É isso que a Bíblia tem para dizer. O que a Bíblia diz? Em Gênesis 3, para a gente começar a finalizar o nosso papo. A Bíblia diz que quando o homem se desconectou de Deus, ele descobriu uma verdade muito dura, que as suas outras relações que estavam ao redor dependiam desse relacionamento com Deus. E porque esse relacionamento com Deus ele caiu, as outras relações caíram. Você se lembra o que Adão fez quando Deus veio confrontá-lo? O que ele fez? Ele jogou a esposa dele na fogueira. Eles já tinham diminuído a intimidade deles costurando folhas de figueira um para o outro. Mas quando Deus vem confrontar o homem, ele se comporta de maneira vil, não protegendo aquela que era a carne da sua carne, osso dos seus ossos, mas ele coloca a culpa na mulher. Os relacionamentos foram quebrados. A mulher coloca a culpa na serpente. E no final das contas, quem criou a serpente foi Deus. Então, meio que ele estava dizendo, Deus, se tem alguém culpado aqui, esse alguém é você. A gente nem sabe o que aconteceu. A outra questão engraçada é que Deus fala assim, eu vou contar para vocês os resultados do que vocês fizeram. E aí a gente tem uma coisa importante ali, que muitas vezes a gente menospreza no texto, mas Deus diz declaradamente assim, Adão, porque você comeu do fruto, a terra agora está amaldiçoada. Você trabalhará todos os dias da sua vida, colhendo da terra com muito suor e esforço o pão de cada dia. A terra te dará espinhos e ervas daninhas. E no final das contas você vai morrer e deitar no pó, porque do pó você veio e ao pó você voltará. Olha só, cara, olha que pintura. Ele estava no Éden, onde as árvores frutíferas davam generosamente a ele vários frutos deliciosos. Agora ele teria que lavrar a terra e a terra daria a ele espinho e erva daninha, improdutividade. Eles seriam expulsos do Éden, ou seja, eles trabalhariam num ambiente que não era aquele ambiente que foi plantado por Deus, mas num ambiente completamente hostil. E as relações de trabalho estavam comprometidas por quê? Porque havia conflito entre os relacionamentos pessoais. Então você trabalha e tem como inimigo a terra e o seu parceiro de trabalho. Vamos ver como é que isso impacta na nossa vida diária? O trabalho se torna então um ambiente de dor. E a gente vê tudo isso aqui acontecer. Improdutividade. Você já viu quando você começa a semana fazendo um checklist de coisas que você deseja fazer, você planeja a sua semana, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, chega no final da semana, você não fez nada. E as tarefas vão para outra semana. E na outra semana, de novo, você não consegue completar as tarefas. E por mais que você se esforce, chega no final do dia, sempre tem uma ponta solta. A outra coisa é a competitividade. Porque o trabalho não é mais para a glória de Deus, nem para servir o próximo, isso nos leva a uma comparação sempre no nosso trabalho. Quem é melhor na equipe? Quem é o mais produtivo? Quem é o mais inteligente? Quem tem a última palavra? Quem lidera? Quem manda? Quem faz as coisas acontecerem? E as relações começam a ficar tensas por causa da competitividade. A outra questão é que há uma grande pressão por resultados.
A gente não vale pelo que a gente é. A gente vale pelo que a gente faz. Você produziu pouco, você vale quanto? Pouco. O olhar é de desprezo. O olhar é de menosprezo. Mas se você é um cara muito produtivo, o olhar para você é como alguém que é ok para a empresa. É bom, é um bom colaborador. Você vale pelo que você produz. É desconsiderado o fato de que você não é máquina, é gente. E como gente, tem dias que você está mais para baixo, mais para cima, mais improdutivo, menos improdutivo, porque a mãe está doente, porque o marido está com conflito no casamento, porque os filhos estão mal na escola. Ou seja, a gente não vai para o trabalho e deixa a nossa pessoalidade em casa. A gente vai com tudo que a gente tem. Por isso, muitas vezes a gente produz mais e produz menos. Mas o trabalho não vê isso. É por isso que nós somos vistos muitas vezes como mais uma engrenagem. Tem uma máquina toda girando e você é uma engrenagem. E é bom para a sua saúde que você rode direito. Se você não roda direito, alguém vai querer rodar direito no seu e no meu lugar. Isso faz com que haja muitos conflitos nos trabalhos em equipe, muitos conflitos nas diretorias, muito sofrimento, porque as motivações e propósitos que nós vimos lá atrás, que foram corrompidas, eles geram práticas de trabalho corrompidas. Como é que funciona isso? Isso funciona assim. De um lado, a indolência. Política do menor esforço. O lazer é o que importa. O trabalho é só um meio para a gente conseguir dinheiro para fazer o que realmente importa, que é o lazer. O trabalho é o salário. Contanto que eu tenha salário, tudo bem. Mas esse trabalho é um trabalho que não serve o outro, porque não entrega excelência, não entrega comprometimento, não desfruta dos dons, não realiza para a glória de Deus. E a idolatria? O que se torna a idolatria do trabalho? Vamos ler todos juntos lá? O quê? Perfeccionismo. Outra coisa é o quê? E depois? Por fim, o que esse comportamento faz? Ele serve-se do outro. A grande questão é que o trabalho, o ambiente de trabalho, se torna um espaço de conflito interpessoal, de sofrimento, de improdutividade. E a pergunta de tudo isso é: por quê? Porque nós estamos no exílio. Porque a queda é real. Quando os reformados, como Abraham Kuyper ou Timothy Keller, eles falam sobre o trabalho, eles falam assim: o trabalho é um lugar de sofrimento. Por quê? Porque o mundo depois da queda se tornou um mundo de sofrimento. É engraçado que Gênesis 3, ele fala do sofrimento específico nas duas áreas mais importantes da nossa vida, que são o casamento e o trabalho. Deus diz assim: cara, vocês mancharam o projeto original. O casamento será um lugar de conflito. Será um lugar de sofrimento. E o trabalho também. Não é essa a sua realidade? Não é essa a minha realidade? É engraçado que eu estou vendo o rosto da maioria de todos vocês aqui e parece que a gente está tendo um papo assim bem depressivo, né? Bem para baixo. Mas de fato é esse o ponto da reflexão que a gente está agora. Agora, veja bem, essa palavra aqui é de desespero? Não, é uma palavra de esperança. Por quê? A boa notícia do Evangelho é que há esperança para o trabalho. Eu não sei se você se lembra do que acontece lá em Gênesis 3. Você se lembra? O povo de Israel está oprimido sobre a chibata de Faraó no trabalho escravo no Egito. Deus vem para Moisés e fala assim: Moisés, vá libertar o meu povo, porque eu vou encaminhar o meu povo para uma boa terra, uma terra que mana leite e mel. O que é essa promessa de uma terra boa que mana leite e mel? É um lugar de descanso, um lugar de abundância, um lugar no qual a terra trabalharia a favor daquele povo e não contra eles, como no caso da escravidão. Deus estava prometendo para o antigo Israel descanso e repouso. Descanso. Os hebreus conquistaram a terra, se rebelaram contra Deus, perderam a terra, e tudo isso parece história que ficou no verbo lá atrás. Só que o autor de Hebreus
em Hebreus 3 e 4, ele diz assim: nós temos um melhor Moisés. Eu e você. Nós temos um melhor Moisés. Porque Moisés levou o povo até a terra prometida, terra que era apenas um pedaço de terra, mas que na verdade apontava para esse lugar de descanso em Deus. Para essa terra prometida de Deus que para nós vem por meio de Cristo, porque Cristo é o maior e melhor Moisés. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Evangelho, ele fala de um Deus que já trabalhou por nós, de um Deus que já venceu o trabalho por nós, de um Deus que já realizou o duro trabalho da salvação por mim e por você. Nós não precisamos do nosso trabalho para ter valor pessoal, porque Deus já conquistou todo o valor que nós precisamos por meio da cruz de Cristo. O trabalho consumado de Cristo nos leva a experimentar descanso no fundo da minha alma. Nenhum de nós precisa viver o mito de Sísifo aqui. Todos nós estamos livres da escravidão, da opressão, da indolência e da idolatria, porque o Evangelho nos dá um lugar de descanso, nos dá uma terra prometida em Deus. O autor de Hebreus diz assim: nós todos entramos no descanso que é Jesus Cristo por meio da fé. Descanso para a nossa alma, descanso da vida, do trabalho sem sentido. É por isso que o Evangelho muda tudo, porque o Evangelho muda a mim e a você, muda a compreensão que a gente tem do trabalho, reorienta o nosso trabalho para que o nosso trabalho seja para a glória de Deus e para que a nossa identidade seja construída sobre o Evangelho e não sobre o nosso trabalho. Vamos ler todos juntos aquele famoso versículo do apóstolo Paulo ali no final? Vamos ler para fora, bem bonito? No Senhor o nosso trabalho não é vão. Aí você vai dizer assim: para você é fácil falar, apóstolo Paulo. Você era um cara que tinha relacionamento com Deus, que viu a glória de Deus e que todas as igrejas que você pastoreava eram igrejas com pessoas crentes, obedientes, sua vida era tranquila. O apóstolo Paulo provavelmente trabalhava entre 10 a 14 horas por dia, fazendo tendas, plantou a igreja na Galácia, plantou a igreja na cidade de Corinto. E várias das igrejas que Paulo plantou se desviaram do Evangelho, tiveram problemas doutrinários, e os coríntios, para quem ele está escrevendo, chegaram a duvidar do apostolado do apóstolo Paulo. A vida não é fácil para ninguém. Não é para você, não foi para Paulo, não é para mim. Mas Paulo tinha entrado nesse descanso que é provido pelo Evangelho. Por isso ele tinha uma firmeza em dizer: no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é inútil, não é trabalho jogado ao vento. Tudo aquilo que é feito para a glória de Deus permanece para sempre. Que você e eu possamos ir para o trabalho, sabendo que cada hora do nosso trabalho não será em vão, se for feito para o público certo. Deus, pelas motivações certas, servir a Deus e servir o próximo, com os propósitos finais certos, glorificar a Deus em todas as coisas. Amém? Vamos orar juntos?